teste 9, né, da P2 de 2019. Bem, pessoal, para essa questão aqui, é uma análise mais, assim, mais de como se comporta uma função, né? O gráfico, como se comportaria o gráfico, mas sem precisamente saber como é a função, né, propriamente dito. Se você for perceber, por exemplo, nessa função, a gente diz apenas aonde ela está definida, né? Aqui no caso é o domínio, né? O domínio da função, e aqui o contradomínio da função, né? Tá, então, a gente diz que, além disso, a gente diz também que é a função derivada é importante, uma vez que a gente vai utilizar muito a derivada, né, essa função, para saber propriamente pontos pontos críticos, se ela é crescente, se ela é decrescente, tá? Porque aí ele te dá aqui alguns pontos, né, que eu vou utilizar. Muito importante saber qual é a polaridade de cada ponto desse, não propriamente o quanto ele vale, mas o módulo dele, mas quanto vale, sim, a polaridade, né? Se é maior ou menor que zero. Ele dá aqui duas assíntotas, né? Assíntotas, tanto x igual a zero e y igual a x, né? Ou seja, a função no infinito, né? Como que ela se comporta, né? E como que a função ela se comporta para valores indo para menos infinito. Só que aqui, como a reta aqui no caso é vertical, né? Então a gente não vai ter um valor no x tendendo para infinito, mas sim no x tendendo para zero, né? Porque aqui seria o ponto, né, a reta no qual essa função vai tender, mas nunca vai chegar, né? Aí a gente vai analisar ao certo como que ela vai tender, né? Como que ela vai se comportar sobre essa assíntota, beleza? Ok, aqui, né? Ele dá que f' tem 4 raízes, né? Se f' tem 4 raízes, então isso já é um ponto já muito interessante para a gente ter, que existem 4 pontos, né? Existem 4 pontos críticos, certo? Existem 4 pontos críticos, né? Que são exatamente esses, né? São os 4 pontos que são as raízes, né? Como ele disse, o gráfico da f' nesse intervalo possui 4 raízes, né? Se possui 4 raízes nesse intervalo, então significa que aqui ela não vai cruzar de novo o eixo x, e aqui ela também não vai cruzar de novo o eixo x. Então ela tende para lá infinitamente e ela tende para lá infinitamente. A gente não precisa se preocupar mais a partir do 6 e antes do 1, beleza? A partir dessa informação, né? A gente escolheu isso, certo? Nesse intervalo, ok? Então ele quer que você diga da função f, né? No intervalo entre 0 e mais infinito, né? Aberto, quantas raízes, né? O número de raízes que a f vai possuir, ok? Então é bem legal a gente já fazer uma análise do grosso assim, né? Antes de propriamente começar a questão, tá bom? Aqui eu compilei algumas informações que foram dadas no enunciado, né? Que o domínio, né? E o contradomínio, que é derivável, tal que a gente tem esses pontos, certo? As assíntotas, tá bom? Da função f. O comportamento, no caso, da função f', tá? Então, a função f' é dada por esse gráfico aproximado, tá? Eu quis expressar esse gráfico aqui porque a gente vai utilizar ele para praticamente muita coisa, tá bom? Então é o seguinte, pessoal. Primeiro, antes de tudo, já dei as informações. Primeiro, antes de tudo, eu gostaria de relembrar, né? Porque os conceitos aqui que a gente vai utilizar, praticamente eu já relembrei de outras questões. Então, se você está por dentro aí de todas as questões que a gente já fez, então, realmente você já vai dominar bem essa matéria, certo? Então, vamos lá. Aqui, item 2, ok? Ok. No item 2, o que eu quero fazer? Eu quero, primeira coisa, antes de tudo, eu quero dar uma olhada nesse camarada aqui. Antes de tudo, eu quero dar uma olhada nesse camarada, tá? Ou seja, eu quero dar uma olhada no ponto 3, tá? Então, antes de tudo, vamos fazer aqui a representação, né? Um resumo aqui da representação do gráfico de f, tá? Representação do gráfico de f, tá? Do gráfico de f. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai exatamente um embaixo do outro, tá? Para facilitar de enxergar aqui a situação, tá bom? Por aqui, tá? Praticamente no mesmo lugar, né? Aqui então seria o ponto 1, tá? Aqui é o 1. Aqui vai ser o 2. Aqui vai ser o 3. Aqui vai ser o 4. Certo? Não, tá certo. 3 é aqui, tá? O 4 é aqui. Ok, agora está certo. Aqui vai ser o 5 e aqui o 6. Ok? Aqui x e aqui y. Perfeito. Ok, como que a gente vai proceder então? A primeira coisa que eu quero fazer então é, como eu disse, analisar no F3, tá? No F3 a gente tem, se a gente observar, né,
O F3 ele disse que é um número positivo, por isso que eu falei da polaridade. Então, ele é um número positivo. Então, eu posso, sem mais delongas, eu posso deixar o 3 aqui, o F3 aqui, certo? Posso deixar ele no número positivo, tá? Agora eu quero que vocês percebam o seguinte, ou seja, formalmente como que eu escreveria isso? Formalmente, a gente teria aqui no ponto, inicialmente aqui, né? Vamos deixar aqui item 3, tá? Item 3, então, no ponto, x igual a 3 implica f de 3 igual, f de 3 maior que 0, tá? Ok, só que eu quero que vocês percebam também o seguinte, f de 3 maior do que 0, perfeito? Eu não tenho a necessidade de me preocupar com qual lugar o f de 3 vai assumir, tá bom? Apenas a necessidade de saber que é positivo já me basta. Agora eu quero que vocês percebam aqui, para o item 3, eu quero que vocês percebam o seguinte. Vamos aqui fazer um resuminho aqui, né? Um resuminho do que seria a função f, que aqui é a f', da função f em cada intervalo desse, ok? A gente percebe que a função f', ela está toda no positivo, ela é toda maior que 0 para valores menores do que 2. Então, o que acontece? Quando a gente sabe que quando uma função, uma derivada primeira de uma função é maior do que 0, certo? Na verdade, eu vou deixar isso mais detalhado aqui embaixo, tá? A gente sabe que para uma função f de linha de x é maior do que 0, certo? Implica que, no caso, para x pertencente a certo intervalo, eu vou chamar de i, tá? Então, implica que f é crescente em i, tá bom? E, analogamente, f de x menor do que 0, para um x pertencente a um intervalo i, tá? Implica que f é decrescente em i, ok? Então, ó, duas palavras muito importantes aqui, tá? Crescente e aqui decrescente, ok? Então, legal. Repare o seguinte, repare que aqui, neste pedaço, neste intervalo, para o f', para o x, desculpa, menor do que 2, temos que f' é maior do que 0, perfeito? É maior do que 0, isso implica, então, que é maior do que 0, então f é crescente nesse intervalo menor do que 2. Então, aqui, f será crescente. Aqui, f, então, crescente. Tá? Vamos dividir aqui os intervalos, tá? Ó, aqui, vamos deixar mais organizado. Então, para dividir os intervalos, aqui, ok? O que isso quer dizer? Que eu dividi os intervalos para a seguinte justificativa, né? Que a partir daqui para trás, f é crescente, tá? Como aqui todos os valores de f' são negativos, então para esse intervalo aqui ela é decrescente. Para esse intervalo aqui ela é porque f' está maior do que 0. Então aqui ela é crescente, tá? Para esse daqui f' é menor do que 0, então ela é decrescente. E para aqui, para esse intervalo maior do que 5, né? A f' está sendo positiva, então aqui será crescente, ok? Ok, então, beleza, fizemos um resumo aqui das funções de crescimento ou decrescimento da função f, beleza? A partir da f', ok? Tá, perceba que no ponto 3, aqui, certo? Ela é um valor positivo para f, certo? Mas só que a função é decrescente à esquerda de 3 e crescente à esquerda de 3. Isso só nos remete a uma ilustração básica que seria da seguinte forma. Assim e assim, certo? Então, o 3 ele seria um ponto crítico, né? E aqui teria que ser uma função decrescente, beleza? A f teria que ser decrescente para cá e crescente para cá, o que nos remete a ser algo mais ou menos assim, certo? Então, o seguinte, uma vez, vamos formalizar então, uma vez que f' de x é menor do que 0 para x pertencente ao intervalo 2 e 3, isso aqui é a formalização, né? Vai implicar, então, que o f2 tem que ser maior do que 0. Por quê? Porque se f3 é maior do que 0, ou seja, está aqui, e antes do 3 tem que ser uma função decrescente, então, no 2, a função teria que estar num ponto maior do que no ponto 3. Então, a f de 2 teria que ser uma função maior, teria que dar um valor maior do que a f de 3. Então, a gente conclui então que a f2 também vai ser positivo, porque um valor maior do que um número positivo é um número positivo também, tá? Aqui também a gente pode concluir que, uma vez que isso, também f'
de x maior do que zero, certo? Para x pertencente ao intervalo 3, 4, isso vai implicar que f de 4 também é maior do que zero. Por quê? Porque no 3 está positivo. Só que ela precisa de ser crescente depois do 3 até o 4. Olha só, é crescente depois do 3 até o 4. Se é crescente para um valor que começa no positivo, então o próximo valor também será positivo, beleza? Porque ela é crescente durante todo o intervalo 3 e 4. Então no 4 a gente pode garantir que é um número positivo, ok? Porque a tendência ela é crescer, ok? Então a gente conclui que f de 4 é positivo também, beleza? Ok. Agora eu quero ir para outro item, certo? Para o item 4. Não é a mesma ordem do que ele disse no enunciado, mas é só para organizar o nosso pensamento, tá? Então no item 4 eu quero fazer o seguinte, beleza? Eu quero analisar agora o intervalo aqui antes do 2, certo? Porque a gente já viu que no 2 aqui é mais ou menos um valor positivo, né? Então, quer dizer, é um valor positivo. Mas só que o 2 aqui, olha o que está acontecendo. Ele está dando como f' de 2 igual a 0, né? O que diz pra gente que f, o ponto x igual a 2, quer dizer, o ponto que a gente põe o x igual a 2 dentro da função, ele dá um ponto crítico para essa função f. Então, no ponto 2 é um ponto crítico. Se é um ponto crítico, então ele tem que ter, né, um certo aspecto aqui, uma vez que também a gente pode perceber que é crescente, né, para menor do que 2. Então o que acontece? Se é crescente para menor do que 2, então ele tem que mudar a inclinação. Ele estava decrescente, né, para cá, vindo para cá, só que ele tem que mudar para uma função que vem crescente, certo? Então o que acontece é o seguinte, ele vem aqui, ó, tá? Isso aqui é uma representação, um esboço, tá bom? Seria mais ou menos assim, ó. Ele vem aqui no 2, certo? E aí, alguma coisa vai acontecer aqui. Por quê? Porque que tem que ser crescente. Então, ela tem que decair, certo? Depois do 2. Por quê? Porque vindo pela direita, vindo pela esquerda, a função tem que ser crescente, certo? Até o 2. Depois do 2, ela tem que ser decrescente. Depois do 3, ela tem que ser crescente de novo aqui, ó. Esse gráfico aqui ele nos diz muito bem que isso está acontecendo. E a gente está representando aqui, está conseguindo representar mais ou menos aqui o que está acontecendo. Repare que aqui, no ponto 3, isso aqui não é um bico, tá? Isso aqui é apenas um achatamentozinho aqui, tá bom? Não confunda. Ok, então formalizando, perceba que f' de x é maior do que zero, quando x pertence ao intervalo menos infinito 2, certo? Ou seja, se ela é maior do que zero nesse intervalo, então implica que f crescente em menos infinito e até o 2, tá bom? E é mais ou menos isso que a gente viu aqui, né? Ela vai ser crescente, então é mais ou menos isso que a gente representou, certo? Só que para que vocês percebam agora é o seguinte, dá uma olhada aqui, ó, para essa informação aqui, ó, reta x igual a zero, assíntota, certo? Por que isso é importante? Porque é o seguinte, ele está dizendo aqui que na reta x igual a zero, ou seja, uma reta vertical, x igual a zero, seria essa daqui, certo? A função, ela não vai tocar, uma assíntota é isso. Ela vai chegar o tão perto possível, mas nunca vai tocar. Nunca vai chegar perto. Quer dizer, vai chegar perto, mas nunca vai tocar. Nunca vai cruzar ou encostar nela. Sempre tendendo a chegar perto dela. Então, o que acontece é que a função f, ela tem que aqui na assíntota x igual a zero, ela tem que ter uma tendência. Ou uma tendência para cima, no mais infinito, ou uma tendência para baixo, no menos infinito. Perceba que, por ser crescente, e por a gente saber que ela tem exatamente 4 raízes, então ela não vai ter uma outra raiz para cá, então ela vai ser sempre crescente do 2 até o menos infinito, do 2 até o 0, né? Então isso significa, por quê? Porque essa função está definida do 0 até o mais infinito, tá? Então isso significa o quê? Se ela vai ser sempre crescente do 0 até o 2, então perfeito, irmão. Por que vai ser perfeito? Porque ela tem que ser crescente durante todo esse intervalo de 0 até 2, e ela vindo do mais infinito aqui, para poder chegar aqui, certo? Para poder vir para cá, ou seja, para poder ela vir para cá, ela precisaria de ao menos um ponto crítico, certo? Tipo, ela precisaria teria um ponto aqui de derivada zero, certo? De primeira derivada zero, o que não acontece, né? Deixa eu ver aqui, não tem. Então, se ela viesse pelo infinito aqui, mas e se ela não fizesse essa curvinha aqui para baixo? E se ela viesse no mais infinito aqui e ela viesse direto para cá? Então, só que aqui, ela precisa de ser crescente. Ela precisa de ser crescente do 0 até o 2. E ela vindo lá de cima, ela vindo aqui de cima até o 2 aqui, ela não está sendo crescente, ela está sendo decrescente, então não faz parte da nossa função f, que ela vem do mais infinito, certo? Então, isso aqui não faz sentido. O que faz sentido de verdade é ela vir do menos infinito, ok? Bem, eu vou representar aqui, tá bom? Mas não necessariamente é a verdade, tá? Eu não sei aonde que ela cruza o eixo x aqui antes do 1 aqui ou antes do 2, tá bom?
Eu não sei se é aqui ou se é aqui, tá? Aqui é apenas uma representação, tá? Do que está acontecendo. Imagina, né? Uma ilusão do que está acontecendo, tá? Ou seja, formalizando, né? Formalizando, tendo isso. E também que x igual a zero é assíntota vertical, implica que limite, quando x tende para zero, tá? Da f de x, isso tem que ser igual a menos infinito, para que ela seja crescente do 0 até o 2, tá bom? Ok, então, com isso, conclui-se que existe exatamente uma raiz no intervalo aberto 0, 2, ok? Então, existe uma raiz. Então, a gente achou uma raiz aqui, tá? Uma raiz aqui que é exatamente o que a gente pensou aqui, né? Graficamente aqui, o que a gente pensou aqui sem muito formalismo, né? A gente pensou aqui que ela vai cruzar pelo menos uma vez aqui nesse intervalo aqui, tá bom? Ela poderia vir por aqui, ela poderia vir por aqui, certo? Ou ela poderia vir mais por aqui, ó, tá? Ela poderia cruzar diversos lugares aqui, tá bom? Aí a gente não tem informação suficiente para dizer se é entre o 0 e 1 ou entre o 0 e 2. A gente tem apenas a informação que ela cruza uma única vez, ok? Tá, beleza. Tá. Então, achamos aí uma raiz. Vamos para o item 5, tá? Vamos para o item 5. No item 5 é o seguinte. No item 5, a gente vai pensar no seguinte. Que a f' de x, perceba aqui no intervalo entre 4 e 5, certo? Olha só, dá uma olhadinha. É decrescente, certo? Só que a gente tem a informação, a gente acabou de colher a informação de que o 4, ele é um número positivo, beleza? Ele é um número positivo. Então, se ele é um número positivo, e tá dando aqui que a f' é igual a 0 no ponto 4, então, perfeito. A gente pode imaginar, então, que aqui vai ser um ponto crítico no 4, certo? Então, a gente pode imaginar que ele vem por aqui, né? Não cruza, mas ele possui um ponto crítico aqui em cima, certo? E como a função ela tem que ser decrescente, aqui ela tem que ser crescente, beleza, tá satisfazendo. E aqui ela tem que ser decrescente, olha só que legal. Se ela tem que ser decrescente a partir daqui, então esse ponto aqui ele tem que ser um ponto crítico e ele vai ser algum máximo local, tá bom? Então olha o que vai acontecer. Vai ser decrescente, decrescente. Então a gente percebeu então aqui que a função é estritamente decrescente entre 4 e 5, tá ok? Só que aí eu vou dar mais uma modificada aqui porque tem mais informação, mas vamos formalizar isso daqui, tá? Como que formalizaria? Então, f' de x é menor do que 0 no x pertencente ao 4, 5, implicando f estritamente decrescente em 4, 5 aberto, ok? Só que perceba uma coisa aqui, tá? Perceba um detalhe. Se eu traçasse aqui direto, eu ia ter um insucesso. Por quê? Porque ele dá mais uma informação relevante, olha que legal. Mais uma informação relevante, que é f de 5 igual a menos 3, ou seja, f de 5 no ponto 5, no ponto x igual a 5, a função ela tem que dar um número negativo. Então, olha só, a gente vai ter que remapear isso daqui de forma que a gente consiga chegar num número negativo. Um número negativo para a f de 5. Então, olha só o que vai acontecer. É isso mesmo. Só que f de 5, olha só, aqui é decrescente, aqui é crescente, né? Perfeito, decrescente, está satisfazendo. E tem que ser crescente, se tem que ser crescente na direita, então isso aqui é um ponto crítico, certo? Ponto crítico mínimo local. Aqui que legal. Só tem que ser crescente, ok, perfeito. E aí, ela vai ser crescente, a f' está dizendo que vai ser sempre positivo a partir do 5. Então, a função f vai ser sempre crescente. Então aqui, não tem mais com o que me preocupar, certo? Ela vai ser crescente, tá? Além do mais, tem mais um detalhe também que comprova ainda que ela está sendo crescente indeterminadamente. Então, repare, aqui ela tem que vir para o negativo, para o f de 5 ser negativo. E isso só ocorre se acontecer o quê? Se ela cruzar o eixo x, porque ela estava no número positivo no 4, e ela vai ser um número negativo no 5. Então, maneiro, né? Olha só que legal. Formalizando, né? Mais f de 5 menor do que 0. O que implica que f cruzará o eixo x uma vez. Porque ela é estritamente decrescente, então tem que só cruzar uma vez, não pode cruzar mais de uma vez. Uma vez, ok? Uma vez. O que nos remete a dizer, então, que f
possui, f possui exatamente uma raiz, única raiz no intervalo aberto 4, 5, ok? Beleza. Com isso a gente conclui mais uma raiz, né? Olha só, mais uma única raiz. Então, com isso a gente já tem mais uma única raiz. Beleza, agora eu quero falar o seguinte, lembra que eu falei sobre ali a função ela ir para infinito, né? Ela ir indeterminadamente, crescer indeterminadamente? Então tem como a gente se basear para quanto que ela vai assumir no infinito, certo? Da seguinte forma, como f' de x é maior do que zero, no x pertencente a 5 mais infinito, isso vai implicar então que f é estritamente crescente, ok? Além disso, f de x é igual a x, é assíntota. Logo, limite de f de x, certo? Perceba, ele disse isso no enunciado, né? Ele disse que f de x igual a x é assíntota, ao dizer que y é igual a x, né? Se ele disse isso, então, logo, a gente pode, no limite, né, da f de x, quando x tende para mais infinito, né, da f de x tem que ser mais infinito, porque se a x, né, se a gente fizer limite de x tendendo a infinito de x, vai dar mais infinito. Então, se a x é uma assíntota, então, no limite, essa função ela tem que assumir o mesmo valor, que é mais infinito. Então, o que implica, certo? O que implica que, vamos antes aqui, tentar passar isso no gráfico, certo? Lembra que eu fiz isso aqui? Ela estava no negativo, certo? Ela estava no negativo. Só que por ser crescente, é isso que eu estou formalizando ali embaixo, por ser crescente a partir do 5, o que vai acontecer é que ela, a partir do 5, ela precisa de crescer indeterminadamente. A gente viu também que ela vai crescer para mais infinito. Se ela vai crescer para mais infinito, certo? Se ela vai crescer para mais infinito, e estava no 5 aqui, como sendo um número negativo, então ela obrigatoriamente tem que passar, além do mais, a partir daqui ela é estritamente crescente, então obrigatoriamente ela tem que passar uma vez no eixo x para poder ela alcançar o infinito. Então, perceba o seguinte, formalizando aqui então, né, terminando a formalização, então se é assíntota e o limite na f vai dar infinito, vai dar no infinito, então isso implica que f cruzará o eixo x mais uma vez. Mais uma única vez, certo? Mais uma única vez e sempre crescerá. Logo, a gente conclui que é uma única raiz. Cadê? Logo, a gente conclui que f possui uma única raiz em aberto 5 mais infinito, certo? Ou seja, de novo a gente encontrou mais uma única raiz, certo? Logo, portanto, né, no final aqui de tudo, portanto, f usará eixo x, o eixo para cima. Logo, então, a f cruzará o eixo x 3 vezes. Ok? Então, essa vai ser a resposta 3 vezes, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Questãozinha mais rapidinha, mas um pouquinho de teoria também, né? Então, é isso, pessoal. Boa sorte aí nos estudos, tá?